Olá, amados irmãos, passando para convidar todos os nossos idosos para o nosso encontro online que acontecerá no próximo mês. Estaremos todos juntos para matar as saudades, para conversar e para louvar e engrandecer o nosso grande Deus. Que dia é o nosso encontro, vovô? 5 de setembro às 16 horas, na plataforma online anexo a este vídeo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6:10. Deus abençoe a todos e até lá. Próximo domingo nós teremos ceia. Como fizemos nas últimas vezes, as famílias devem preparar os elementos da ceia em casa para poderem participar. Mas nós vamos experimentar um jeito novo de fazer essa celebração desse culto de ceia. Nós queremos, das outras vezes, nós gravamos o culto aqui na igreja com louvor e transmitimos ao vivo e participamos da ceia juntos. Mas nós queremos dar um passo diferente no próximo domingo. Nós queremos colocar toda a igreja dentro de uma sala. Nós vamos estar todos juntos, conectados dentro de uma sala. A gravação não será aqui, eu estarei de casa, o pessoal do louvor estará de casa. E nós queremos juntos, então, participarmos da ceia dentro desse grupo, que a gente possa se ver e vai ser diferente, vai ser novo, vai ser desafiador, mas eu quero desde já te desafiar a participar e te orientar a estar junto. Se você sabe de alguém que tem dificuldade, nos avise para que nós possamos orientar, para que todos nós participemos. Receba o meu abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que bênção nós podermos nos reencontrar mais uma vez para adorarmos ao Deus da nossa salvação. Meu desejo é que você tenha tido uma semana na presença de Deus, uma semana sob os cuidados de Deus, e eu sei que o fato de estarmos unidos aqui já demonstra o cuidado de Deus sobre nós. Então nós temos muitas coisas para agradecermos ao Senhor. Nós queremos adorá-lo, nós queremos bendizê-lo, nós queremos exaltá-lo. E eu quero dar boas-vindas a você que talvez esteja chegando pela primeira vez nesse canal, é o canal da Igreja Batista Pedras Vivas. Eu quero te pedir que você se inscreva no canal, que você acione o sino de notificações para que você possa receber tudo aquilo que produzirmos. E se aquilo que nós fizermos aqui abençoar a sua vida, que você, por gentileza, compartilhe com seus familiares e com seus amigos, para que a mensagem de Jesus possa alcançar mais e mais pessoas. Agora, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, dando início a este culto. O texto é de João, no capítulo 4, versículos 23 e 24, e é um texto que fala sobre adoração. Ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma palavra que nos chama a adoração. Esse texto diz que o Pai procura adoradores. E eu quero te convidar agora a nós juntos adorarmos ao Deus da nossa salvação. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar aqui de novo, podendo louvar a Deus com a família Pedras Vivas. E que nesse momento a gente possa estar entregando nosso louvor, a nossa adoração àquele que é o único merecedor, a Jesus. Que nós possamos estar conectados com Ele nesse momento. Então vamos louvar a Deus. Minha vida te entreguei, eu preciso
Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela frente, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é. Eu vivo pela frente, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é. Eu vivo pela frente, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é. Eu vivo pela frente, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Esse é um momento do culto que nós separamos para orarmos juntos. Nós temos muito a agradecer, mas também temos pedidos, necessidades, e nós queremos agora exercitar a nossa fé. Nós vamos orar ao Senhor porque Ele é Deus vivo, Ele é Deus poderoso, é um Deus que ouve e responde orações. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. É o texto de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que fala sobre fé. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Creiam que Ele existe e recompensa os que o buscam. Eu sei que no seu coração há uma fé nesse Deus que é vivo e poderoso. Eu sei que por causa de Jesus Cristo, você pode olhar para frente com esperança. E o que nós faremos agora é exatamente exercitarmos essa fé que está no nosso coração. Eu quero te convidar agora a colocar a sua confiança, depositar a sua confiança neste Deus. Vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças por tua bondade em cuidar das nossas vidas. Reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos. Reconhecemos que a tua paciência, tua misericórdia, que faz com que o Senhor receba pessoas como nós, com defeitos, com pecados,
É a tua misericórdia, Deus, que tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas, que tem nos mantido de pé. Por isso, Pai, nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor nos corrija e que o Senhor nos conduza, Deus, para uma vida que cada dia seja mais parecida com a vida de Jesus. E pelo nome de Jesus, Pai, nós também queremos interceder por pessoas. Queremos te pedir, ó Deus, pelas famílias enlutadas. Queremos rogar consolo do Senhor para essas famílias. Queremos te pedir também, Deus, em nome de Jesus, pelas pessoas que estão em tratamento de saúde. Pessoas, Deus, que algumas internadas, outras em casa, mas que estão passando por um momento de fragilidade. O Senhor é o médico dos médicos. Nós rogamos em favor deles, rogamos que o tratamento seja bem sucedido, rogamos, Deus, que a boa mão de cura do Senhor seja estendida sobre cada um deles e que as notícias da melhora e da cura, elas venham e nós possamos nos alegrar e te dar graças, Deus. Senhor, eu peço pelas famílias da igreja, pelos casamentos, peço, Deus, que o Senhor abençoe os casais, abençoe as crianças, a criação dos filhos. Rogo, Deus, que em nome de Jesus a paz do Senhor se estabeleça, que os nossos lares sejam lugares de bênção e de paz. Rogamos também, Deus, pela vida dos nossos idosos. Pedimos que o Senhor os proteja, os abençoe. Pedimos, Deus, que eles sintam a Tua presença e a Tua companhia com eles. E intercedemos, Deus, pelo nosso país. Pedimos, Pai, que o Senhor haja, que o Senhor governe, que o Senhor dirija os destinos da nação, porque nós acreditamos no Senhor, que o Senhor tem misericórdia, que o Senhor tem planos de bênção, planos de paz. Nós cremos, Deus, que a palavra final é Tua e isso nos traz esperança. Deus, existem muitos outros pedidos que estão sendo colocados diante do Senhor agora, que alguns eu não conheço, ou outros eu não mencionei aqui, mas nós colocamos tudo isso diante do Senhor, pedimos a Tua ajuda, o Teu cuidado, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós já cantamos ao Senhor, cantamos louvores ao Senhor, adoramos através das canções, nós já oramos juntos. Eu quero agora te fazer um desafio. Eu quero te desafiar a você também adorar a Deus através da entrega do seu dízimo, da entrega da sua oferta. Eu sei que nosso desejo era que todos nós pudéssemos estar reunidos no templo, adorando juntos. E num dado momento do culto você pudesse fazer a sua entrega. Isso nesse momento ainda não é possível. Então eu quero te orientar que você faça a sua entrega através de um depósito na conta bancária da igreja. Os dados estão diante de você. Como parte desse seu relacionamento com Deus, como um reconhecimento do Deus que tem sido o provedor da sua vida. Eis-me aqui.
Jesus, agora, enche-me. Enche-me da tua graça, enche-me do teu amor. Enche-me da graça e do teu amor. Sacia o meu ser. Sacia o meu ser. Abraça-me e ouve o meu clamor. Fala pra mim. Fala pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala: me leva para perto de ti. Que nós possamos cantar com o coração em forma de oração para Deus essa canção, falando que tu quer que Ele cumpra a vontade que Ele tem para a tua vida. Fala para Ele nessa noite. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir
a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração e faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura o meu coração e faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Nós queremos mais de ti. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Teus pés. Paizinho querido, nós queremos, Pai, ouvir tua voz, ó Deus. Paizinho querido, e nesse momento, Deus, nós queremos entregar nosso louvor e a nossa adoração, Pai, a ti, ó Deus, que és o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado, ó Deus. Pai, nesse momento, eu quero te entregar, Deus. Quero entregar as nossas vidas, Pai. Quero te entregar as nossas famílias, ó Deus. Paizinho querido. Que nós possamos, Deus, viver em obediência a Ti, ó Pai. Que nós possamos viver com o coração quebrantado na Tua presença, ó Deus. Pai, neste momento nós vamos ouvir Tua palavra, ó Deus. Fala aos nossos corações, Deus. Abre as nossas mentes, Deus, para aquilo que Tu queres, Pai. Transforma as nossas vidas, ó Deus, através da Tua palavra, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai. Renova as nossas vidas, Pai, que nós possamos transparecer a Tua imagem, Pai. Que as pessoas possam ver a diferença em nossas vidas, ó Deus, através do brilho do Teu Espírito Santo, ó Pai. Paizinho querido, é isso que eu te peço, ó Deus. Pai, desde já eu te agradeço por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, ó Deus. É em Teu nome que eu oro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos refletir juntos na palavra de Deus.
dando sequência àquela série de reflexões que nós temos feito semanalmente na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Agora nós vamos fechar o capítulo 5 dessa carta. Nós sabemos que Paulo havia deixado Timóteo incumbido de orientar a igreja em Éfeso, de pastoreá-la, de dirigi-la, que haviam muitos desafios ali, desafios na formação de liderança, na escolha de líderes, desafios também doutrinários, haviam falsos ensinos se espalhando pela igreja, e nós já vimos tantas questões como essa. Na semana passada, nós vimos Paulo orientando Timóteo no tratamento de alguns grupos diferentes na igreja. Nós vimos sobre idosos, jovens, viúvas, a responsabilidade das famílias das viúvas. E hoje, Paulo vai orientar Timóteo, nós vamos ver Paulo orientando Timóteo, também a respeito de um outro grupo dentro da igreja, pastores. E eu quero ler o texto com vocês, e é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Vamos dar uma olhadinha no texto. No capítulo 5, a partir do verso 17, nós temos o seguinte: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro, não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também, as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Como eu disse antes, dessa vez Paulo vai orientar a relação entre igreja e pastor. E eu preciso fazer, antes de entrar propriamente no texto, eu quero fazer dar uma olhada melhor sobre essa expressão, sobre esse termo que nós lemos aqui, que é o presbítero, visto que nós não usamos esse termo normalmente na nossa comunidade. Nós temos 3 termos que descrevem o ministério pastoral no Novo Testamento. Um é o presbítero. O presbítero, quem é ele? Ele é o ancião, é a mesma palavra para ancião, inclusive. Eram líderes da igreja, pastores da igreja, que normalmente eram mais idosos. Então, esse é um dos termos que designa o pastor da igreja. A ênfase dele é na parte de aconselhamento. Eles eram pessoas que, por sua experiência de vida, eram procuradas pelos irmãos para aconselhamento. O segundo grupo, ou o segundo termo, que também é usado no Novo Testamento para descrever o pastor da igreja local, é bispo. Quem é o bispo? O bispo é o supervisor. E esse termo ele veio de fora da igreja. Ele era um termo já usado naqueles dias, por exemplo, o supervisor de embarcações, que era a pessoa responsável por cuidar que a embarcação estivesse ok, pronta para a viagem. Então, palavra presbítero e palavra bispo descrevem quem? O líder da igreja local, o pastor. Outro termo
menos usado, mas o que se mais popularizou é o termo pastor mesmo, que é aquele que cuida, que alimenta, que protege as ovelhas, sobretudo das ameaças. Ele é o responsável por cuidar do rebanho de cristãos e entregá-los a Cristo, que é o Senhor do rebanho, quando ele voltar. Esse termo, pastor, ele é o termo que ficou mais popular, que mais se arraigou. Embora ele apareça dessa forma, cuidando de pessoas, somente em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Então, o que eu quero dizer? Que quando descreve esse líder da igreja local como conselheiro, ou como supervisor, ou como aquele que alimenta e protege as ovelhas, ele não está falando de funções, ele está falando de 3 funções diferentes que são exercidas por uma mesma pessoa. Não são 3 pessoas diferentes. Não era um que cuidava e alimentava e protegia, um outro que supervisionava e um outro que aconselhava. Não, são ênfases diferentes de um mesmo ministério, de um mesmo ofício, que é o ministério pastoral. Então, o presbítero aqui é o pastor da igreja local, ou os pastores da igreja da cidade de Éfeso. Dito isso, eu quero entrar de fato no texto. E Paulo vai fazer 3 recomendações sobre essa relação pastor-igreja e igreja-pastor. Paulo vai falar de sustento pastoral, Paulo vai falar de denúncias contra o pastor e da consagração de pastores. Nos versículos 16 e 17, 17 e 18, ele fala sobre o sustento. Vamos começar por aqui, eu vou versículo a versículo compartilhando com vocês para nós refletirmos juntos. O versículo 17 diz: devem ser considerados merecedores de pagamentos em dobro, ou em algumas versões de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Quando nós vimos o grupo das viúvas, nós vimos isso na semana passada, Paulo, no versículo 3, ele diz que a igreja devia honrar as viúvas que não tivessem quem cuidasse delas. Elas deveriam ser cuidadas, elas deveriam ser protegidas, amparadas financeiramente para a igreja, elas deveriam receber sustento da igreja. Agora, quando Paulo vai falar do tema pastor, ele também inicia falando do sustento do pastor. E aqui nós temos algumas lições já bem claras. Primeiro, ele diz que os pastores deveriam receber, ou eram merecedores, na versão que eu estou lendo, de pagamento em dobro ou dobrados honorários. Quem? Quem que era o merecedor disso? Aqueles que presidissem bem e que se esforçassem na pregação da palavra e no ensino dela. E para defender isso que ele estava dizendo para Timóteo, ele faz menção de 2 passagens bíblicas. A primeira é Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. É uma passagem em que Moisés está orientando as pessoas a que elas não amordaçassem o boi quando ele estivesse trabalhando, trabalhando na moenda do cereal. O cereal citado aqui é trigo. Eram 2 pedras, o boi ficava dando voltas em círculo, e o movimento do boi movia a pedra uma sobre a outra, e o cereal era colocado ali no meio, e então ele era feito a farinha desse cereal, através do trabalho desse boi. E alguns amordaçavam o boi que estava trabalhando, para que ele não comesse aquilo que caísse perto dele. Então, Moisés lá orienta que eles não fizessem isso, que o boi que trabalhasse na moenda, ele pudesse, à medida que trabalhava, também comer daquilo que ele mesmo estava envolvido, o cereal que fosse, no nosso caso aqui é o trigo. Por isso que a orientação é que não devesse amordaçar o boi quando esse girasse a mó, que são essas pedras do qual o cereal era colocado no meio para ser triturado.
Outra referência que ele faz é de Mateus capítulo 10, versículo 10, que é a missão dos 70, quando Jesus, já no Novo Testamento, Jesus orienta os discípulos que vão em missão. Mas essa passagem também, ou esse mesmo ensino também é encontrado em Lucas 10, 7, que é quando ele está enviando não 70, mas 12. E ele está orientando que os discípulos que ele estava enviando para a missão, eles não devessem levar alimento, eles não deviam se preocupar em levar alimento, mas que eles vivessem da generosidade das pessoas a quem eles serviriam. Eles iriam sair em missão, eles iriam servir pessoas, e eles não deveriam, então, levar o seu próprio alimento, porque essas pessoas a quem eles serviriam, ele comeria com elas, ou elas os serviriam do seu alimento. Então, Paulo, ele pega esses dois textos da palavra de Deus e usa como base, ou como escudo, para aquilo que ele estava ensinando. Em resumo, o que nós temos? Que Paulo está ensinando. É assim que o pastor deve viver do trabalho dele. Aquele que preside bem e aquele que se esforça para ensinar e pregar a palavra de Deus, deveria viver disso. Assim como o boi se alimentaria do trigo, assim como digno é o trabalhador ou o obreiro do seu salário, o pastor também era digno de ter o sustento da igreja, visto que ele servia a própria igreja. Não é pecado, não é desonesto que o pastor, portanto, viva do seu próprio trabalho. É importante salientar que Satanás, muitas vezes, não são poucas as vezes, ele trabalha na falta de generosidade de uma igreja, trazendo dificuldade e de certa forma, desprovendo o pastor ou o sustento da família do pastor, e esse acaba indo trabalhar com outra coisa e sai do ministério. E quem perde? Perde o obreiro? Possivelmente perde. Mas perde também a igreja. O enfraquecimento do ministério pastoral traz enfraquecimento para toda a igreja. Irmãos e irmãs que já passaram momentos em igrejas, que a igreja ficou sem o pastor, talvez sejam as melhores pessoas para avaliarem isso. Sobretudo se elas estavam em posição de liderança naquela altura. O quanto veio para elas questões que eram importantes, que diziam a vida de tantas pessoas. E o fato é que o projeto de Deus é que a igreja seja generosa e ela sustente o pastor, não por causa do título, não por causa do ofício de ser pastor, mas aquele pastor que preside bem e que se esforça para ensinar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, esse deve receber o sustento da igreja. Um ponto que eu ainda quero destacar, que julgo importante, é que quando Jesus diz isso para os discípulos, que eles não deveriam levar o alimento, mas deveriam se alimentar daquilo que se alimentavam as pessoas a quem eles serviriam, ele, de certa forma, coloca também um outro ponto que me parece importante refletirmos. É que o pastor, quando esse discípulo seria alimentado pelas pessoas que serviria, ele estaria no nível dessas próprias pessoas. Quando a gente fala de sustento pastoral, qual é o sustento adequado? Tem uma série de questões, o tamanho da família, mas, sobretudo, tem um elemento aqui que eu quero destacar. O pastor, ele deve estar, o sustento dele deve estar na média daquilo que é o sustento das pessoas que o servem. De onde você tira isso, pastor? Eu tiro isso da missão dos 70 ou da missão dos 12. Então, ele não comeria nem melhor, e ele não comeria pior, mas ele comeria daquilo que lhe fosse dado, porque era aquilo que aquelas pessoas comiam, aquelas pessoas a quem ele servia. Isso dá um norte para a questão do sustento pastoral. Basicamente, nós temos Paulo dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo,
nós temos pastores em Éfeso, e é importante ensinar para a igreja, que a igreja é responsável pelo sustento daqueles que presidem bem e daqueles que se esforçam para pregar e ensinar a palavra de Deus. Lembre-se que mais atrás, nós já vimos isso, Paulo tinha orientado Timóteo quais eram as qualificações dos pastores. Tem uma série de qualificações. Então, aqueles que fossem qualificados para exercer no ministério e que presidissem bem e que se esforçassem no ensino e pregação da palavra, deveriam receber o sustento da igreja, porque digno é o trabalhador do seu salário e porque o boi não deveria ser amordaçado enquanto fizesse o seu serviço. Segunda questão tratada por Paulo, dentro ainda da questão do ministério pastoral, depois de falar do sustento, ele fala de como é o procedimento quando há uma denúncia contra o pastor. Versículos 19 a 21. 19 diz assim, eu vou dar uma olhada nele primeiro. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quando nós lemos esse texto, inicialmente vai dar a ideia de que Paulo está querendo proteger os pastores com uma regra diferenciada dos demais, mas isso não é verdadeiro. Esse já era o que dizia a lei. Veja o que diz em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Portanto, lá no Antigo Testamento, que orientava o povo. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Veja Jesus ensinando em Mateus 18, 16, falando sobre o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento entre os seus discípulos, entre os seus seguidores. Mateus 18, 16 diz assim, se porém não te ouvir, você foi até a pessoa, tem um problema com ela, foi até a pessoa, ela não te ouviu, o que deveria fazer? Toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, em outras versões testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, tanto no Antigo Testamento, quanto no ensino de Jesus, já era isso que deveria ser feito, a orientação já era essa. Não há aqui uma orientação de Paulo exclusiva ao ministério pastoral. O que Paulo parece preocupado, e por isso ele ensina Timóteo, é que fosse aplicado aos pastores aquilo que já era aplicado aos demais. Que não pelo fato do pastor ter a sua vida colocada em evidência, ter a sua vida colocada diante dos demais, que esse critério, que é protetor, fosse descartado. O que Paulo estava em mente? O que ele tinha em mente? Timóteo estaria ali em Éfeso e, com certeza, ele receberia a reclamação do desempenho dos pastores de Éfeso. Timóteo seria, com certeza, procurado para isso. Mas que Timóteo tivesse um norte, um critério claro, para que essas acusações não fossem fruto de algum tipo de antipatia, não fosse fruto de algum tipo de divergência não essencial, mas que, de fato, houvesse motivo. Quando a garantia de ter testemunhas é a garantia de que aquilo que se estava trazendo era, de fato, algo que devesse ocupar a atenção de Timóteo. Mais abaixo nós vamos ver que, quando isso acontece, Timóteo vai ter uma ação, inclusive dura, mas que Timóteo não desse ouvidos para intriga, para fofoca, para calúnia, para difamação, visto que é muito fácil encontrar defeitos em quem lidera, em quem está à frente. Nós sabemos o quanto o inimigo de nossas almas é astuto para agir com esse tipo de coisa, sobretudo contra os líderes. Uma fofoca lançada acerca da vida de um pastor, ela pode, num instante, causar um prejuízo muito grande e enfraquecer toda a igreja. O que Paulo quer que Timóteo evite são acusações ou calúnias ou fofocas ou denúncias sem fundamento ou denúncias sobre divergências que não eram essenciais. Essa é a ideia, que se aplicasse aos pastores, portanto, aquilo que deveria ser aplicado a todos.
É importante vermos aqui o cuidado não só para com os pastores, mas para com toda a igreja, visto que toda a igreja sofre num processo de disciplina dos pastores. Agora, no versículo 20, ele diz, olha, mas quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, quanto àqueles pastores em que as denúncias sobre a vida deles seguissem esse critério, ou seja, ela fosse pertinente, ela fosse real, e eles não se quebrantassem, eles não se arrependessem, o que deveria ser feito com eles? Eles deveriam ser repreendidos na presença de todos. Não se arrependendo, deveriam ser desqualificados para o exercício do ministério pastoral. E é interessante que Paulo mostra aqui um efeito pedagógico disso. Diz que quando você desqualifica alguém, um pastor, um líder, porque não houve quebrantamento da parte dele, não houve reconhecimento do seu erro, não houve humildade para reconhecer o seu erro, que isso ensina aos demais. A disciplina dessa pessoa acaba por ensinar os demais de que aquele não é um bom caminho. Ainda que isso não seja moderno, ainda que isso não seja, talvez, muito politicamente aceitável nos dias de hoje, mas, na visão de Paulo, a repreensão pública daquele impenitente, daquele que não se quebrantou quando foi exortado, quando foi corrigido particularmente, levaria, de fato, a abençoar toda a igreja. Por quê? Porque a igreja olharia aquela situação e ela teria a oportunidade de refletir sobre suas próprias dificuldades e corrigi-las a tempo. O versículo 21 mostra a importância disso na visão de Paulo, porque diz assim, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, Deus, Cristo e anjos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. É como se fosse um juramento que Paulo estava cobrando de Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, isso é muito importante. Quando você se deparar com situações como essa, você não pode ser parcial. E é diante de Deus, diante de Jesus e diante dos anjos de Deus, que nós precisamos ter nossa consciência tranquila de que se houver a disciplina de alguém, especialmente de um líder, que ele tenha seguido aquele caminho correto e que a igreja e você mesmo pode estar em paz de que seguindo o caminho correto era de fato o que Deus desejava. Por isso que Timóteo não poderia ter predileção, porque poderia haver uma denúncia com fundamento de uma pessoa que ele se identificasse, que ele tivesse simpatia, que lhe fosse mais próximo, que tivesse maior afinidade, mas Paulo está alertando que ele não agisse com parcialidade nem com as suas predileções, porque se assim fizesse, ele mesmo estaria se colocando numa posição inadequada diante de Deus. Então, se por um lado há uma certa proteção de aplicar aos pastores aquilo que deveria ser aplicado aos demais, por outro lado, há também a ideia de que, quando houver justificativa, o pastor deve ser exortado e para que haja uma correção. E em caso de resistência, em caso do pastor se tornar impenitente, endurecer o seu coração, de que ele deveria ser disciplinado e desqualificado para o ministério. Versículos 22 a 25. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, não seja cúmplice dos pecados de outros, conserve-se puro. É o versículo 22, quando Paulo agora vai para o último assunto, ainda sobre o ministério pastoral, que é a questão da ordenação. Impor as mãos sobre alguém aqui é ordená-la, é consagrá-la ao ministério pastoral. A consagração de pastores, se você já viu, é feita dessa forma. É uma oração com imposição de mãos pelo presbitério, que é pelos pastores ali reunidos, sobre a vida daquela pessoa. Então, aqui, ele pegou o símbolo, que é a imposição de mãos, mas do que ele está falando? Ele está falando da ordenação de pastores. O que ele diz, então? Ele diz para Timóteo não ter pressa para ordenar as pessoas, para reconhecer pessoas no ministério. Ministério pastoral é coisa séria. Ministério pastoral
trata com questões profundas das vidas íntimas, particulares da vida das pessoas. Então, a primeira recomendação que ele faz é que Timóteo não tivesse pressa em ordenar pessoas ao ministério. A minha experiência mostra que não é tão difícil colocar pessoas no ministério. Difícil é tirá-las de lá, quando elas se tornam reprováveis, quando elas se tornam inadequadas. Tente tirar uma pessoa do ministério quando ela se torna inadequada, para você ver a trabalheira que isso não dá, a dificuldade que é. Tendo em mente isso, Paulo faz essa primeira recomendação para Timóteo: não tenha pressa com a ordenação de pastores. E no meio disso, no versículo 23, aparentemente ele muda completamente de assunto, porque no versículo 23 surge do nada não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. O que Paulo está falando para Timóteo? Paulo está dando uma receita de um remédio caseiro, que é uma sangria, que é o vinho com água, um pouco de vinho, por causa de dores no estômago. E Timóteo tinha uma saúde, de fato, quando a gente vai lendo as cartas, uma saúde frágil. Paulo, então, faz uma recomendação de um remédio caseiro para Timóteo. Mas o que tem por detrás aqui? Não é à toa que Paulo tenha se lembrado de dor de estômago quando ele fala dessas coisas. Ele está dizendo: olha, Timóteo, estar à frente da igreja com essas questões todas, com às vezes dificuldades de relacionamento, tendo que tratar situações dos líderes, tendo que tratar situações tão difíceis como essa, a meu juízo não é à toa que ele tenha se lembrado das dores de estômago de Timóteo. Porque não é fácil tratar de diversos assuntos quando se está à frente de uma igreja, quando se está à frente de situações que precisam ser tratadas, que não podem ser negligenciadas, que a pessoa não pode virar as costas para aquilo e deixar para lá, porque trata-se da igreja de Jesus. E o pastor presta contas a Jesus. Depois, no versículo 24, Paulo volta, ele retoma aquilo que já estava sendo tratado. Ele diz: olha, ele quer o quê? Não tenha pressa em ordenar pastores, se mantenha puro, se mantenha íntegro nisso, não seja cúmplice. E no versículo 24 ele dá mais elementos ainda, 24 e 25, e assim encerra a sessão. Diz assim: os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Por que Timóteo não deveria ter pressa? Porque os pecados de alguns candidatos ao ministério são muito claros, e esse você reprova facilmente. Esse não é o problema. O problema são aqueles que só os seus erros ou os seus pecados só se manifestam mais tarde. Então ele está dizendo: Timóteo, seja precavido, tenha paciência, não apavora não, vem tranquilo com isso. Por quê? Porque quando você age assim, talvez apareça alguma coisa que desabone esse, que num primeiro momento parece tão adequado. Na sequência ele diz: do mesmo modo também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Então ele diz: assim como más obras às vezes custam para aparecer, às vezes também boas obras elas levam também um tempo para aparecer. O que ele quer? O que ele está orientando Timóteo? O que ele queria? Quando ele fala das boas obras. É mais ou menos aquela história de Davi, a escolha de Davi como rei. Vão passando todos os filhos de Jessé, os que tinham obras, que tinham um currículo que talvez alguém pensasse que era o mais adequado para ser ungido rei, e nenhum deles é o escolhido. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, às vezes, o Deus está chamando uma pessoa que por qualquer motivo, talvez fosse tímido como o próprio Timóteo, as boas obras dele demoram um pouco mais para aparecer. Então tenha paciência, porque elas aparecerão. Talvez aquele candidato que não é muito o provável agora, é desse improvável a escolha de Deus. Então você tenha paciência, porque as boas obras dele vão ficar manifestas. O que eu quero trazer como síntese de todo esse processo aqui da escolha? E aí eu quero usar uma outra figura que é do conhecimento da igreja para tentar ilustrar e me fazer claro.
que é o batismo. Nós não batizamos pessoas para que elas sejam salvas. Nós não fazemos isso. Nós não batizamos pessoas para que elas creiam em Cristo. Nós não fazemos isso. Nós batizamos pessoas que já creem em Cristo. Nós batizamos pessoas que já se arrependeram dos seus pecados. Nós batizamos pessoas que já creem, e não para que elas creiam. A síntese do que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: Timóteo, ordene aqueles que já são, não para que sejam. A ordenação é para aqueles que já são, que a igreja olha e diz, ele já é um vocacionado, ele é de fato. Então nós reconhecemos que ele é, e não para que ele venha a ser. É óbvio, é claro, é cristalino, que a relação pastor-igreja, igreja-pastor, seja na questão do sustento, seja na questão da denúncia contra o pastor, seja na questão da escolha de novos pastores, é um assunto de fundamental importância para a vida e para a saúde da igreja. Boas escolhas fazem a igreja avançar, prosperar. Escolhas ruins trazem resultados também muito ruins para a igreja. Por isso eu quero concluir a minha fala fazendo algumas aplicações. Pastores devem ser escolhidos e avaliados segundo critérios bíblicos. Eu não sei se na sua avaliação de um pastor, se afadigar no ensino e na pregação e administrar bem, talvez fosse um critério relevante. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm expectativas a respeito do ministério pastoral, que ele faça coisas, que ele realize, que ele tenha um perfil que você não encontra na palavra que um pastor devesse ter. Então, a Bíblia traz alinhamento tanto para o pastor quanto para a igreja. A expectativa correta da igreja e o exercício correto do pastoreio fará bem a ambos. Pastores precisam ser escolhidos segundo aquilo que a Bíblia orienta, segundo os critérios bíblicos. É preciso experimentar, treinar os novos. É preciso olhá-los com paciência e com carinho. Mas Deus continua chamando pessoas. Deus continua vocacionando pessoas. E aqueles a quem Deus chama, aqueles a quem Deus vocaciona, a igreja deve se responsabilizar, deve investir, deve ajudar, deve apoiar. Porque Deus, a cada geração, chama líderes para o seu povo. Outra consideração. Não é o título. Título nada é. Essa é a grande verdade. E a igreja precisa ter ciência disso. A quem a igreja deve sustentar de fato? Assim como lá no caso das viúvas, que Paulo fala das verdadeiras viúvas, e ele coloca uma série de critérios de pessoas que seriam viúvas, mas não deveriam receber o sustento da igreja. Isso também aparece aqui. Igreja não é lugar onde as pessoas devem se encostar. E a igreja não deve admitir isso, de forma alguma. O critério colocado por Paulo era que presidisse bem e se esforçasse no ensino e pregação da palavra. Outra lição dessa passagem, que não tem a ver tanto com o ministério pastoral, tem a ver também. Tomar remédio não é pecado, viu? Tanto que Paulo receita um remédio caseiro para Timóteo. E é interessante notar, eu acho que esse é um exemplo muito interessante, porque Paulo foi usado diversas vezes para curar pessoas. E ele amava Timóteo. E ele sabia que Timóteo precisava estar bem para desempenhar bem o seu ministério em Éfeso. Mas ele não foi capaz de curá-lo. Receitou um remédio. Por quê? Porque a palavra final não é de Paulo, não é do instrumento, mas é de quem usa o instrumento. O poder de cura não estava em Paulo. É Deus quem cura. E é de Deus a palavra final. Então, se Deus não te curou de meios sobrenaturais, por meios sobrenaturais, e Ele pode fazê-lo,
não seja negligente com o seu tratamento, não seja negligente com a sua saúde, esteja bem para cumprir o seu chamado. Isso glorifica a Deus. Outra consideração, cuidado com a fofoca, com a calúnia, com a difamação, com as acusações infundadas, divergências com coisas que não geram mudança nenhuma. Um dos objetivos de Paulo orientar Timóteo é que a igreja não sofresse com isso, porque isso só atrasa a vida da igreja, só faz adoecer pessoas. Mas que nos casos onde houver fundamento, que a igreja seja firme. Ninguém está acima da palavra de Deus e todos, a começar dos líderes, devem a ela se submeter. Mas não dê margem para fofoca, para difamação. É muito fácil ver erros dos líderes. Eles estão sempre em evidência. Eles estão sempre diante de todos. E, finalmente, como consideração última, quando nós vemos aqui orientações que Paulo deu a Timóteo, nós vemos que Timóteo ia colocar a mão em vários vesperos. Essa era apenas uma delas. Que nós possamos entender que existem assuntos difíceis na igreja. Não imagino que seja fácil para a igreja disciplinar um pastor, por exemplo. Não é fácil também para o pastor olhar para a pouca generosidade de uma igreja, também é difícil. Mas o fato é que a palavra de Deus tem orientação para a igreja e para o pastor, para caminharem bem, porque a igreja é de Jesus Cristo, o sumo pastor de todos, e os pastores prestarão contas do seu rebanho a Jesus, Senhor da igreja, dono do rebanho. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Nós vamos orar juntos. Pai, eu quero te dar graças pela tua palavra, eu quero te dar graças por todas essas orientações e direções que temos recebido dela ao refletirmos na primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje, Deus, um tema tão relevante, que é a relação pastor-igreja. Abençoe, Deus, para que essa relação ela seja sempre orientada e alicerçada, alinhada com a tua palavra. Permita, Deus, que nos momentos de dificuldade, tanto da igreja quanto dos pastores, haja quebrantamento, haja humildade, e haja um sentimento, Deus, de unidade, um sentimento também do senhorio de Cristo sobre a vida de todos. Não permita, Deus, que pastor explore ou seja explorado. Não permita, Deus, que sentimentos que nada tem a ver com o Senhor dirijam o relacionamento entre pastor e igreja. Livra-nos desses pecados, livra-nos dessas misérias, para que o evangelho do Senhor prospere, para que de fato a igreja cumpra a sua missão de salvar, de levar a salvação, de proclamar a salvação, vivendo em paz, vivendo em harmonia, vivendo em amor os seus próprios relacionamentos. Nós te damos graças pela tua palavra mais uma vez e por podermos te adorar mais uma vez reunidos através da tecnologia. Muito obrigado, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Ainda quero aproveitar esse espaço para te convidar agora. Nós estamos terminando o culto, mas nós vamos abrir várias salas online, onde vão se reunir pequenos grupos de cristãos, vão conversar sobre aquilo que ouviram nessa reflexão bíblica, vão orar juntos. Nós chamamos de pequenos grupos multiplicadores. Se você ainda não faz parte de um desses grupos, eu quero te convidar a fazer parte. Você vai ver que na descrição deste vídeo há um telefone para que você envie um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp. Envie a sua mensagem pedindo orientações, informações, dizendo que você quer participar, que nós vamos orientá-lo a fazê-lo. Então não fique de fora, que Deus abençoe também os nossos encontros de PGM, que começarão em instantes.
Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus.